Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor, graduando ou pós-graduando e tem interesse em assuntos sobre educação, está no lugar certo. Ao longo dos nossos episódios, exploramos uma ampla variedade de temas, desde o planejamento até a avaliação de práticas pedagógicas, com o objetivo de fornecer insights úteis e inspiração para aprimorar a sua abordagem de ensino e como melhorar a sua aprendizagem. Então, junte-se a nós e não perca a oportunidade de se manter atualizado sobre as últimas tendências em educação. Estamos animados para compartilhar mais experiências e aprendizado com você. Eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados, e no episódio de hoje vamos falar sobre o uso de simuladores virtuais para ensinar conceitos científicos. Mas antes, te lembro que o podcast Conceituados está disponível no YouTube e Spotify. E para ajudar nossa equipe a continuar produzindo mais conteúdo, já deixa aqui o seu like. Você conhece algum simulador virtual? Já usou algum? Você sabia que existem simuladores virtuais ou laboratórios virtuais que podem ser usados para ensinar práticas em diferentes contextos? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e como isso se relaciona com a educação? Fique comigo neste episódio, porque hoje a conversa é com o professor Dr. Marlon Marnart. Bom, Marlon, agradeço, antes de qualquer coisa, sua participação, disponibilidade para fazer esse bate-papo comigo. E fala um pouquinho de você, sua formação, atuação profissional, conta um pouquinho aí da sua história. Olá, prezada Marília, é um prazer estar aqui com você, com vocês, os nossos ouvintes, a depender aí do momento em que estarão ouvindo esse nosso bate-papo aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Marília, novamente eu estou muito feliz aqui de poder estar com vocês. Nesse primeiro momento eu, então, vou aproveitar para descrever um pouco da minha formação e o mercado de trabalho, né? Então eu atuo como professor indeterminado no Centro Paula Souza, eu sou professor da ETEC de Coatira, uma ETEC que fica aqui na zona leste da cidade de São Paulo, região onde eu também resido. Também atuo no curso de processos químicos da FATEC Praia Grande, onde nós temos o curso de processos químicos e eu fico em disciplinas como, por exemplo, disciplina de fisicoquímica. Também atuo na coordenadoria das FATECs, cujo nome é a CESU, desde o ano de 2020, colaborando como coordenador de projetos. Também atuo no Centro Universitário Senac, entre os cursos de Engenharia Ambiental Presencial e o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, desde o ano de 2020, no formato EAD. Também já tive oportunidades de trabalhar como professor substituto no Instituto Federal de São Paulo em momentos diferentes. A minha formação, meus caminhos educacionais, eu comecei com técnico em Química, na sequência fiz licenciatura e bacharel em Química. Quando eu decidi ser professor, eu fiz uma especialização em Gestão e Administração Escolar, mas eu sempre tive muita curiosidade nas questões ambientais. Então eu fiz mestrado e na sequência doutorado pela Universidade Federal do ABC, onde nesse período nós estudávamos desde pesticida em óleo, pesticida em água e mais recentemente com foco em poluentes e contaminantes emergentes, como os fármacos em água, como por exemplo hormônios sintéticos, usando processos eletroquímicos. A minha formação também me permite ter trabalhado na Secretaria de Educação por aproximadamente 18 anos, onde foi muito importante todo esse período de licenciatura com esses jovens de educação básica, exatamente para que hoje eu pudesse ter mergulhado, né, nessa questão das tecnologias digitais de informação e comunicação para diferentes níveis, seja nível médio, nível técnico e nível superior. Uma honra, né? Nesse momento, a gente já foi colega de trabalho também, né? Então, fazer esse bate-papo é bem interessante. Marlon, fala um pouquinho, o que que é um simulador? Legal, Marília. Importante pergunta. Brevemente, antes de aprofundar nessa pergunta fundamental, eu gostaria de destacar para o meu colega professor, para os nossos alunos, que essas tecnologias digitais de informação e comunicação, como é o caso do simulador, são tecnologias que visam colaborar, contribuir
com os processos teóricos e práticos que já existem. Não existe uma concorrência, quem dirá uma substituição. Mas a sua pergunta é importante. Eu penso que um simulador de química é um software que ele foi projetado para simular experiências reais e aquelas principalmente que ocorrem em um laboratório. Mas esse simulador, ele também pode ser utilizado para testar e prever comportamentos, evidenciar soluções químicas, mudança de cor, descoloração, solubilidade, permitindo que o aluno consiga identificar o que de fato deve ocorrer naquela prática experimental. Concluindo, eu penso ainda que esses simuladores, eles podem e devem ser utilizados como ferramentas educacionais, principalmente para ajudar o aluno a compreender conceitos que muitas vezes são muito complexos. E eles visam contribuir com esse processo educacional. Ah, muito bom. Eu estava pensando aqui, porque simulador, a gente está falando aqui especialmente na parte de química, mas muito provavelmente devem existir para outras áreas do conhecimento também, né? Me recordo que já tive contato com alguns em relação a outras áreas, né? Que não seja especialmente química, né? Parece que tem para física também, né? Para biologia, né? Ciência da natureza, enfim, é isso mesmo? A gente está falando de química, mas tem para outros, né? Exato, excelente pergunta, Marília, porque embora ambos sejam usados aí nesse processo educacional, nós temos diferentes simuladores e realmente, inclusive tem para a área das ciências exatas, então você tem desde sistemas de solo para geografia, você lembrou muito bem para a parte biológica, tem alguns que fazem tipagem sanguínea, para nossa área próxima também, que é a física, com pressão, compressão, mudança de temperatura, entre outros. E o principal aqui da nossa área, né, minha principal área de formação, os da química que eu procuro conhecer e estudar, desde simuladores que permitem que nós possamos entender e compreender ligações químicas, atomística, desde algo muito inicial, como era uma visão de Dalton, passando por Thomson, passando por Rutherford, até outros como Niels Bohr e mais atuais. Fundamentos de gases, apresentando ao aluno conceitos como leis dos gases ideais, gases reais, qual a diferença do comportamento, e de forma que o aluno possa enxergar essas mudanças com aquelas animações que estão ocorrendo ali na tela. Isso eu acho que é muito importante. Mas aí simulador virtual, né, no caso, e laboratório virtual é tudo a mesma coisa? Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ah, exato, excelente pergunta, porque embora ambos sejam usados na educação para fornecer experiências práticas em um ambiente virtual, simuladores virtuais, laboratórios virtuais têm algumas diferenças. Vou tentar aqui destacar talvez as principais, né? Então, começando pelo simulador, o simulador é um programa de computador que simula a interação de objetos, de substâncias químicas em um ambiente virtual. Nós podemos aqui estar numa aula de ligações químicas explicando que o determinado metal faz uma ligação, que determinado metal faz também uma ligação, duas ligações. Mas durante essa fundamentação, eu posso usar esse simulador e construir as moléculas ou propor que o aluno construa as moléculas com base nessas explicações. Então, NaCl, KCl, AlCl3, e o aluno vai lá e o professor vai lá e constrói essas moléculas usando esse simulador. E tem outros exemplos, né? Agora, o laboratório virtual, ele é uma simulação de fato do que ocorre em um laboratório. Então, muitos laboratórios virtuais, quando você entra nesse simulador, nesse laboratório virtual, você tem a aparência de estar em um laboratório e ele tenta reproduzir o que de fato deve acontecer. Então, o professor, inclusive, pode propor um roteiro virtualizado, onde o aluno vai selecionar o becker, ele vai pesar, ele vai adicionar uma determinada massa de um soluto, ele vai propor uma diluição, ele vai aguardar um determinado tempo, vai observar aquele material, ele vai filtrar, ele vai levar para uma outra amostra. Então, o laboratório virtual ele é utilizado como uma forma de aproximar o aluno daquele ambiente. Isso pode ser uma forma de, antes ou depois da aula prática experimental, de fato, esse laboratório virtual contribuir, ou em alguns locais, em algumas instituições que não venham ter o laboratório, tentar aproximar essa realidade.
Você falou uma coisa que já puxa aqui para a próxima pergunta, e eu estava pensando assim, tá, então o simulador ele pode ser usado em qualquer contexto, e assim, independente até do contexto, pode ser usado então tanto pelo professor como aluno, né? Como você mencionou, tanto o professor pode trabalhar virtualmente ali, simulando situações, e o aluno também, então isso tudo é válido. Exato, Marília. Eu inicialmente dividiria que o simulador pode sim ser utilizado em alguns contextos. Eu aqui nessa nossa conversa destacaria três contextos: o contexto educacional, o contexto pesquisa e o contexto treinamento, né? Na questão educacional, é exatamente isso que você mencionou. Temos ali uma proposta de trazer fundamentos. Nessa proposta de fundamentos sobre um tema como ligações, eu havia mencionado há pouco, o professor apresenta na aula, ele propõe que essa turma conheça e também manipule esse software, esse laboratório. Então, no contexto educacional, esse simulador pode ser utilizado para aproximar assuntos complexos e permitir que o aluno entenda conceitos que estão sendo ali apresentados. Mas também esse simulador pode e deve ser utilizado na parte do segundo ponto que eu destaco, que é a pesquisa. Porque na pesquisa os simuladores podem ser utilizados para testar hipóteses, né? Antes mesmo de ir lá para a prática experimental, usar esses sistemas para entender comportamentos, né? Não é a minha principal área, mas eu sei que químicos orgânicos, entre outros, utilizam muito ali para prever mecanismos de reações. E esses mecanismos podem ser utilizados com o auxílio desses softwares. E um terceiro ponto que eu destacaria o uso desse simulador são na parte de treinamentos. Né? Então, imagina você que você vai ali numa área de processos químicos, numa planta de uma produção de um determinado produto, como um ácido sulfúrico, né? Então, você tem toda uma questão ali fundamental. E para treinar esses especialistas, esses profissionais, o simulador vai ser utilizado como uma forma de estabelecer uma melhor operação desses processos, né? E aí, então, concluindo aí essa sua pergunta sobre o simulador e os contextos, eu acho que, em resumo, simuladores podem ser utilizados em diferentes contextos, desde que avaliado a possibilidade de trazer contribuições para o tema. Nessa nossa fala aqui, eu destaquei três, né? Educação, pesquisa e treinamento. Rapidinho aqui, então essa questão do uso do simulador em determinados contextos, isso dá também para a gente transpor para o laboratório virtual, da mesma maneira? Ah, penso que sim, né? Exatamente. Se eu estiver, eu vou pensar numa situação recente, até para facilitar aqui para os nossos professores e para os nossos alunos e ouvintes. Recentemente, estava numa situação de fisicoquímica para determinar a capacidade de um calorímetro. Então, existem todos os conceitos: quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura, amostra fonte fria, amostra fonte quente. Antes mesmo de ir para o laboratório, nós usamos um simulador para determinar todo esse processo e aquela discussão que vem em conjunto: se o sistema é aberto, fechado, isolado. E se o sistema é isolado, se ele não absorve nada, será que ele não absorve nada? Então, veja, nós estamos numa aula de química, físico-química, teórico, e antes da prática, usando o laboratório virtual como uma forma de treinar inúmeras substâncias, porque tinha acetona, água, entre outros. Depois, para a parte prática, nós fomos lá de fato evidenciar usando calorímetro, seja de isopor, de acrílico, entre outros diferentes calorímetros, e o aluno propor aqueles cálculos que foram apresentados. Então, eu penso que sim, para os laboratórios virtuais, o meu colega professor, né, o aluno vai receber um roteiro, e esse roteiro ele propõe realizar as práticas, e como eu disse lá no início, é muito importante que nós tenhamos também depois a vivência prática experimental, para que o simulador, ou nesse caso da sua última pergunta, o laboratório virtual, aproxime o aluno da prática real. Então, eu também penso que sim. Então, pensando, né, assim, já jogando um pouco mais para, aliás, não só para o simulador virtual, né, mas também acho que pensando para o próprio laboratório virtual, né? É como que o professor pode integrar essas ferramentas dentro do seu planejamento? Como que você pensa essa parte, assim? Como que você pode ajudar quem tem interesse em utilizar?
Perfeito, Marília. Pensando nessa pergunta que você me fez, eu dividiria em 2 momentos. Vou chamar aqui de introdução de conceitos e investigação de fenômeno. Na introdução de conceitos, eu recomendaria para aquele professor que tem o laboratório prático e que não pretende que os alunos utilizem o laboratório como uma forma experimental, mas ele sim vai utilizar essas ferramentas como uma introdução de conceitos. Então, nesse caso, pensando na sala de aula, com uma projeção em tela, em TV, o professor vai utilizar o laboratório virtual ou simulador para introduzir um novo conceito. Imagina lá um preparo de uma solução com determinado solvente, com determinado soluto. Esse material vai ter lá uma massa X, e a partir dessa massa X, ele vai propor, inclusive, o cálculo da concentração dessa solução. Depois ele vai propor a diluição dessa solução. Então, veja, tudo isso ele vai levar para o mundo prático experimental. Mas na sala de aula, no momento em que ele está conceituando fórmulas, ele vai fazer uso dessas ferramentas para projetar na tela. Então, por exemplo, né, nessa questão que eu mencionei de soluto, solvente, concentração de solução e de diluições, muito mais visual do que um desenho, do que uma imagem, tem a simulação prática simulada que o professor está fazendo ali na tela. Então, nesse momento, eu chamo aqui de introdução de conceitos. Mas nós temos um segundo ponto, que é a investigação de fenômenos. Então, nesse momento, o professor pode sim levar os seus alunos para um laboratório de informática, dividir em dupla ou em trio, propor um roteiro, né, simulado, onde cada um vai ter acesso a essas ferramentas, e eu desenvolvo uma pesquisa onde eu apresento hoje laboratórios virtuais gratuitos. Felizmente, eles existem, eles só não são muito bem conhecidos. E aí, nessa segunda possibilidade, que aí é investigação de fenômenos, o simulador pode ser utilizado para realizar experimentos virtuais, para investigar fenômenos, como esse que eu falei há pouco, da capacidade do calorímetro. Veja, neste exemplo, eu particularmente usei com os meus alunos como introdução de conceitos. Eu projetei na tela, fizemos vários testes, mas eu projetava. Eu não avancei para a investigação de fenômenos porque eu fui com os alunos vivenciar na prática, mas a investigação de fenômenos é usar o laboratório onde esses alunos vão receber esse roteiro e eles vão realizar a prática virtualizada, inclusive observar fenômenos, fazer as suas anotações, nesse caso, por exemplo, de concentração de solução, fornecer os cálculos e entregar um relatório. É importante. É bastante coisa, né? Eu, como professora, por mais que não é sempre que a gente consegue, né, levar, às vezes, os alunos para o laboratório e tal, mas é algo necessário, né? É uma vivência necessária, né? Porque o aprender fazendo, errando e fazendo de novo, e essa vivência é muito interessante, é muito legal. Essa sua fala é importante, Marília, porque mesmo disciplinas teórico-práticas, né, durante um semestre, você considerando no ensino técnico ou até mesmo no superior, o professor não consegue ir para o laboratório muitas vezes, né, porque é um combinado entre teoria e prática. E aí, imagina esses simuladores, laboratórios, também contribuindo para a fundamentação teórica quando a aula é lá na sala de aula, né? Essa sua fala vem de encontro com essas possibilidades, perfeito. Bom, a gente já vai caminhar para o final, mas antes, de forma muito breve, Marlon, vê se você consegue deixar indicado aí para a gente e para os nossos ouvintes alguns simuladores, para que de Uhum. repente quem tiver interesse, depois a gente até coloca um link aí. Perfeito. Tá interessante, viu, Marília? Porque a minha primeira fala não é uma das minhas indicações, porque eu até brinco, eu divulgo muito os trabalhos que eu venho desenvolvendo, e normalmente os alunos que não conhecem, ou até mesmo os professores que não conhecem, sempre falam. Você está falando desse, que é o primeiro que eu vou lhe citar aqui, mas não faz parte das duas dicas que eu vou dar. Felizmente, os simuladores, os laboratórios virtuais, a Universidade de Colorado, ela é muito famosa, né? Então, de 10 professores, de 10 pessoas, 10 conhecem o PHET. O PHET não faz parte da minha fala, porque vocês já conhecem. Eu faço uma pesquisa, fui buscar outros simuladores, outros laboratórios, e felizmente eles existem. Eu vou indicar dois. Existe o professor Vascak, né, na busca que você for fazer, Vascak, Vaskac. Vascak é um professor russo, ele desenvolve simuladores na área da física e da química, principalmente da física, e é possível utilizar, tanto em educação básica ou ensino superior, as suas ferramentas para fundamentar determinados temas. Novamente,
com destaque à física, mas principalmente a química também faz parte dos recursos disponibilizados pelo professor Vascac. Possivelmente, agora é o inverso, de 10, talvez um conheça o professor Vascac. Um outro simulador e laboratório que eu recomendaria também vem de Portugal. Esse um pouco mais famoso, talvez de cada 10, 3 conheçam, que é o simulador da Universidade de Porto, denominado Casa das Ciências. Dentro da Casa das Ciências, vocês têm vídeos, vocês têm práticas experimentais, como titulação, gases, entre outros, e também algumas apresentações de nível básico ou superior, a depender do tema. Então, eu recomendaria o professor Vascac e o Casa das Ciências da Universidade de Porto, lá em Portugal. Muito bom, valeu as dicas, né? Marlon, a gente vai encerrar então esse bate-papo de hoje. Quero agradecer muito por você ter disponibilizado aí um tempinho do seu dia para conversar comigo, compartilhar um pouquinho seus conhecimentos dentro dessa área específica, né, de simulação, que eu sei que você usa, que você trabalha, atua também, né, como professor de química nisso. Compartilhar, né, com a nossa audiência, com os professores, alunos, enfim, que também acompanha o podcast Conceituados. Se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Obrigado, Marília. É algo que eu mencionei no início da nossa conversa, né? Acompanho o estudo e entendo que os simuladores, laboratórios virtuais, são ferramentas complementares ao ensino. De forma alguma, eles visam ou têm a pretensão de substituir algo tão importante que é a nossa casa, que é o laboratório. Então, os simuladores e os laboratórios virtuais são ferramentas que devem complementar. São as famosas tecnologias digitais de informação e comunicação que nós tanto discutimos e que é de fundamental importância que façam parte do nosso dia a dia. É o que eu acredito e é a mensagem e as considerações que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigada, Marlon. E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência. Fique ligado, fique ligada nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.